Meus irmãos e minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube e do Facebook, nessa sexta-feira eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Nós queremos dar continuidade e estarmos finalizando a matéria que nós estamos estudando esta semana no nosso curso básico de teologia, a saber, Angelologia, a doutrina dos anjos. Certo? Segunda, terça e quarta, nós falamos dos anjos bons, servos do Senhor, que estão à disposição do Senhor nosso Deus, para que o Senhor nosso Deus os use para os seus propósitos, né? Para ministrar as bênçãos, o favor do Senhor em prol daqueles que irão de herdar a salvação, ou seja, os cristãos, a Igreja de Cristo sobre a face da terra. Ontem falamos um pouco acerca da rebelião de Satanás. Explicamos que Satanás era um querubim, certo? E ele então usurpou ser igual a Deus ou até mesmo maior do que Deus, e então ele promoveu uma rebelião, e Apocalipse capítulo 12, versículo 4 vai nos informar que neste comércio, como diz o texto de Ezequiel, capítulo 28, né, ele conseguiu, através da sua persuasão, da sua manipulação, arrastar após si a terça parte do exército angelical. E então eles acabaram perdendo, né, a sua santidade original de anjos de Deus, e acabaram se tornando demônios, certo? Perderam esta santidade original, falando, né, a respeito concernente à sua natureza e à sua conduta, que eles foram criados perfeitos por Deus, certo? Então, para finalizar o nosso estudo esta semana, eu estarei fazendo uma breve leitura e depois nós estaremos fazendo alguns comentários, algumas considerações finais acerca da matéria angelologia, certo? Pois bem, alguns nomes do diabo, né, de Satanás, nos revelam a sua natureza e também o seu caráter, os seus propósitos, a sua missão, o seu trabalho, certo? Satanás, por exemplo, significa adversário, ou seja, ele é o adversário, sobretudo de Deus, e automaticamente, por consequência, a Igreja de Deus sobre a face da terra. Diabo, outro nome de Satanás, diabo, o significado do termo do nome diabo é acusador, certo? Caluniador. Então nos revela aí características do caráter do diabo, de Satanás. Destruidor. Olha só, Apolion, tanto Apolion do idioma grego como Abaddon do idioma hebraico significa destruidor, outro traço do caráter de Satanás, né? Tentador. Enquanto Deus nos prova como filhos e filhas do Altíssimo, nós somos às vezes provados por Deus, mas Deus nos prova com o propósito específico de nos purificar, certo? E de lapidar, moldar o nosso caráter. Porém, Satanás, o tentador, ele nos tenta com um propósito específico de nos prejudicar e, sobretudo, de nos destruir. Tá? Príncipe e Deus deste século. Tá? Esses títulos sugerem sua influência sobre a sociedade organizada, fora ou a parte da influência da vontade de Deus. Aí diz o texto, né, em 1 João capítulo 5, versículo 19, todo o mundo está no maligno. Mas compreenda corretamente que este todo o mundo não é eu e você, que somos cristãos, que cremos em Deus, que vivemos segundo os princípios da palavra de Deus. Nós não estamos inseridos aqui neste todo o mundo de 1 João capítulo 5, versículo 19. Esse todo mundo aqui que jaz no maligno é o sistema
sistema de governo fomentado por Satanás, ou seja, né, a parte da sociedade, a parte da humanidade que vive fora, certo? Que despreza o Senhor nosso Deus, que não quer a Deus, certo? Este então é todo mundo que jaz no maligno, ou seja, né, os ímpios, os incrédulos. Continuando, meus irmãos, falando um pouco acerca dos demônios. Olha só, para finalizar, falando um pouco acerca dos demônios. O indivíduo, sob a influência de um demônio, não é senhor de si mesmo. Tá? Repito, o indivíduo, toda pessoa que está sob a influência de um demônio ou de demônios, não é senhor de si mesmo. O espírito maligno fala através de seus lábios ou emudece a sua vontade. Leva-o aonde quer e geralmente o usa como um instrumento, revestindo às vezes de uma força sobrenatural. Tá? E é importante aqui nós fazer, né, essa diferenciação. Por exemplo, quando uma pessoa está sendo renovada pelo Espírito Santo, certo? A pessoa sente uma alegria imensa. Então ela começa, cada um da sua forma, né? Afinal de contas, algumas são mais introvertidas, outras são mais extrovertidas, certo? Então as pessoas, cada um segundo a sua forma, extravasam esse gozo no Espírito Santo, essa alegria de estar recebendo um renovo, uma unção do Espírito de Deus. E alguns então levantam suas mãos, dão glória a Deus, louvam a Deus, bradam aleluia, certo? Alguns vão além disso, né? Como diz na gíria pentecostal, sapateiam na brasa, enfim, né? Pulam, saltam, certo? Ok. Porém, o Espírito Santo ele é educado, né? Quando a pessoa, o cristão, compreende que é hora, né, de parar, ou seja, o culto está se encerrando, é hora de parar, tem que ir para casa, certo? Amanhã é outro dia, todos possuem responsabilidades, compromissos, enfim, com a sua família, com o seu trabalho. Então, o Espírito Santo respeitosamente compreende isso, né? A pessoa para e está tudo certo, certo? Porém, ou seja, então uma pessoa ela não fica possessa do Espírito Santo, certo? Isso é um equívoco, isso é um erro. Quem fica possesso e diz, né, que não consegue se controlar, quem fica possesso e não consegue se controlar, fica possesso de demônios. Tá? E como exemplo disso, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. A Bíblia vai dizer que Jesus e os discípulos chegaram numa região de Israel, ou melhor dizendo, uma região, né, chamada Gadar, certo? Uma região chamada Gadar, onde habitava então um povo, né, os gadarenos. E ali vivia um homem que era possesso de demônios. Ele não tinha controle sobre suas ações. E ele vivia no cemitério e ele despedaçava as correntes com as quais ele era então acorrentado, certo? Para não atacar, prejudicar outras pessoas e não fazer mal, inclusive para si mesmo, porque ele era possesso de uma legião demoníaca, certo? E ele tinha uma força metafísica sobrenatural ao ponto de despedaçar correntes. Nós sabemos que uma pessoa normal não tem essa capacidade, esta força, certo? E ele não tinha controle sobre si, porque ele estava sofrendo, estava à mercê de uma possessão demoníaca. Então, perceba, para nós finalizar o nosso vídeo, o quanto é importante nós estarmos debaixo da potente e poderosa mão de Deus, porque os filhos e filhas do Altíssimo sobre a face da terra estão guardados, protegidos pelo Senhor contra
contra a ação do império das trevas, contra a ação de Satanás e contra a ação dos demônios. Porém, aquelas pessoas que não creem em Deus, que não vivem segundo os princípios da palavra de Deus, que desprezam a Deus, que até mesmo chegam a fazer piadas, chacotas em relação ao Senhor nosso Deus e à sua palavra. Estas pessoas não possuem a proteção do Deus eterno. Estão à mercê do império das trevas, que é liderado por Satanás e possui um grande exército, fileiras de demônios, que só tem um propósito específico, que é se opor a Deus, se opor à obra de Deus executada pela Igreja de Cristo sobre a face da terra e destruir aos seres humanos que são a imagem e semelhança de Deus. Amém? Então, se porventura você que me ouve, né? Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão por Cristo. Talvez você ainda não tenha aberto o seu coração de forma sincera, verdadeira e genuína. Talvez você ainda não tenha convidado o Espírito Santo para habitar em ti. Faça isso. Não queira estar à mercê do império das trevas, certo? Porque ao contrário do nosso Deus, que é um Deus de amor, de compaixão, de misericórdia, Satanás e os seus demônios, o império das trevas, eles somente têm como objetivo roubar, matar e destruir as vidas dos seres humanos. Amém? Meus irmãos, a nossa matéria no dia de hoje, né, esta semana seria isso, angelologia, a doutrina dos anjos. Falamos tanto acerca dos anjos de Deus, como também dos anjos caídos, os demônios liderados por Satanás. Amém? Eu desejo a todos vocês, as suas respectivas famílias, um abençoado final de semana. E na segunda-feira, querendo Deus, nós estaremos iniciando mais uma matéria do nosso curso básico de teologia. Fiquem com Deus. É a minha oração sobre as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém.